Boa noite com Jesus. Deus abençoe a igreja. Mais uma vez, nós teremos a comunhão. Pastor Euclides me ligou hoje de manhã e ele fez uma viagem, um pouco cansativa. Ele chegou ontem à tarde do Rio de Janeiro. Então ele quis se poupar um pouquinho, da viagem. Então eu creio que ele está em conexão conosco nesta noite, Então nós vamos ver aqui primeiro ausências. Irmão Sandro, está ausente por motivo de trabalho. Irmão Nazir também e a família, estão ausentes. Depois eu leio isso aqui. Agora nós vamos falar da internet. Isso aqui é internet, Internet. Está conosco, em conexão, João Bosco, São Paulo. Pastor Euclides Paro e família, Pitangueiras. Cláudio, Esther, Ana Lúcia, de São João da Boa Vista. Deus abençoe. Samara, de Ribeirão Preto, Suzana, São José do Rio Preto. Onírcio e Dulce, Nova Granada. Edson Soares, Curitiba. Israel Tenório, Guariba. Adriano e Silvana, São José do Rio Preto. Pastor José Santana, Terra Roxa. Deus abençoe cada um. Creio que Deus pode dar o que vocês estão esperando, De mim mesmo, vocês não esperam nada. Mas Deus pode, apenas uma palavrinha, Você pode pegar. O profeta dizia que as pessoas vinham de tão longe ter um culto, Vinha do Canadá, de outras regiões tão distantes, andava 1000 quilômetros, cerca de 1000 quilômetros, 1000 milhas, ele dizia, para pegar uma palavra. Às vezes é uma palavra, No meio de tantas palavras que é dita, cada um pega uma só, não é assim? Todo mundo não vai pegar tudo. Se todo mundo for pegar tudo, não sobra. É a mesma coisa que tiver um monte de pão aqui, um monte de pão, já pensou, todo mundo vir pegar tudo o pão, aí o outro fica sem. Não tem jeito, Tem que ser um pão para cada um pedaço. Tem uns que às vezes não pega nem um pão, aí sobra só as fagulhas lá. Se ele tiver com fome, ele vai voltar com fome. Então é assim, É Deus que faz as coisas. Então nós vamos ver um pouquinho sobre esse Deus, o que Ele fez com nós desde antes da fundação do mundo. O que Ele fez com nós para nos dar essa pequena palavrinha, Para ela, uma pequena palavrinha, ela nos sustenta, Se nós colocar ela no nosso coração. Então nós vou primeiro ler esse agradecimento aqui. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo pelo livramento e por todos os amados irmãos que têm orado por mim. Irmão Rubens, Deus abençoe, irmão Rubens. Ele não está aí, Então, Deus abençoe, irmão Rubens. Ele me disse sobre isso. Então nós vamos ler Hebreus. Todo mundo conhece 13:8. Eu não vou demorar muito, porque hoje é um dia de ceia, Hebreus 13, muitos sabem de cor, Não pode falar que está escrito ali, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, Autor da vida eterna, o Senhor conhece os nossos pensamentos, a intenção de cada coração aqui nesta noite. O Senhor sabe dos nossos necessidades.
Que o Senhor possa vir repartir para cada um, Senhor, aquilo que eles estão esperando do Senhor, através da mensagem do profeta desta era. Deus, que o Senhor conceda isso para os ouvintes também, que estão, Senhor, do outro lado, invisível, Senhor, mas visível, Senhor, também esperando algo. Que o Senhor possa conceder isto para cada um nesta noite, meu Deus. Que o Senhor possa vir e abençoar, porque nós teremos mais uma vez esta comunhão aqui. E todos também que crê estão em comunhão, mesmo no que não tomando a ceia aqui conosco, mas eles estão em comunhão com o Senhor, eles estão esperando algo do Senhor, ser revestido de poder, ser revestido do Teu Espírito, Senhor, ser cheio de Deus. Esse é o desejo de cada cristão que está esperando o arrebatamento, esperando aquele dia, meu Deus. Nós estamos aqui como uma criança agora, Pai, chorando, clamando, Senhor, pelo pão, e o Senhor venha nos saciar, venha nos dar aquilo, Senhor, que nós necessitamos, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando cada um. Amém. Deus abençoe. Pode sentar-se, né? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de Deus ser um ser onipotente, onipresente, onisciente, né? Um Deus que tudo Ele fez, que parece para nós hoje aqui, nós olhando, nós vemos os quadros que nós deparamos diante da situação que nós estamos aqui neste mundo, onde sabemos que esse reino está na mão de Satanás. Parece que está tudo errado. Parece que nós não conseguimos ver nada certo aqui, tudo errado. Quando que para Deus está tudo certo. Ele é um Deus que Ele pôde ver o fim de tudo, né? E Ele pôde dar para nós uma maneira de nós sobressair sobre todas as situações aqui neste mundo. Jesus disse: neste mundo tereis aflição, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. E ele disse mais também que, orando, ele disse: Pai, peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Então, Ele não vai tirar nós de nenhum problema. Cada vez vai ter mais problema. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e nós vamos estar na situação de Jó, né? Às vezes, como eu estava lendo para as crianças. Às vezes vem os problemas, aumenta mais, para testar nossa fé, para ver se nós vamos resistir à prova. Só que também Deus não dá uma prova além daquilo que nós suportamos. E eu creio que nenhum cristão se suicida. Eu nunca ouvi falar, fala o cristão da mensagem, que ele vai e comete um suicídio, porque ele diz: eu não aguentei. A menos que ele não seja um eleito, um predestinado, né? E ele ouviu a palavra, tudo, e ele saiu do meio. Mas os que estão neste caminho, suportando tudo, eles não tomam nunca essa decisão, nunca deixam o inimigo. Às vezes vem esses pensamentos, né? Mas há algo ali, há uma fagulha, né? Que mostra que ele é um eleito, que ele é um predestinado. Que Deus viu ele antes da fundação do mundo, Deus viu ele e quer ver ele lá de volta, né? Veio e redimiu cada um de nós. Então o irmão Branham, ele começa falando na mensagem coisas que hão de ser. Ele diz: eu desejo falar nesta noite um assunto sobre coisas que hão de ser. E agora falando ontem à noite, ele tinha pregado a mensagem rápido, né? Um dia antes. Então nesta noite eu quero falar sobre este assunto, para que eu possa associar isto juntamente com a mensagem de ontem à noite. Agora, haverá um rapto. Nós sabemos disto. Isto é para ser no futuro. E esse futuro está chegando. Eu comecei a pensar seriamente sobre isso. Você quer ver como que eu abri a minha mente a pensar nisso? É você trabalhando.
Você está na empresa, isso você vê só a agonia do povo, querendo que chegue o outro dia, o outro dia, o outro dia. E rapidinho chega sexta-feira. A felicidade do povo do mundo é que chega sexta-feira para eles beber, né? E jogar, ir para as áreas de lazer, festa. E sábado, domingo, aí segunda é um dia meio ruim para eles. Mas eles já estão lutando para chegar terça-feira logo, de novo. Termina o dia, o povo já sai. E aquela correria. Mas só que eu comecei a pensar, com esse negócio de nós querer que passa rápido o dia, nós vamos ficando mais velho cada dia, mais rápido. Eles não param, ninguém para pensar nisso. E vai se aproximando do dia que Jesus diz, que ele virá como um ladrão, né? Arrebatará a noiva dele. E às vezes nós ficamos até desapercebidos por causa da correria do mundo. Jesus, ele diz, agora, e ele estava falando ali, o profeta diz, parágrafo 21, ele diz, ele estava falando a respeito, ele foi na frente, ele falando ali para os discípulos, instruindo eles, antes da partida dele, tudo, antes de chegar aquele final da vida dele, ele foi ali na frente para preparar um lugar, o profeta diz. Mas um lugar para quem? Para nós. Não foi simplesmente para os discípulos. Parecia que era só para eles ali, né? Mas isso foi para nós. Passou já quase 2000 anos. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Agora ele estava falando com os judeus. Ele disse, crede em Deus. Crede também em mim. Você vê que é uma coisa importante, isso aqui é uma grande revelação para nós. Para crer em Deus, tinha que crer em Jesus. Tinha que crer em Jesus para crer em Deus. Então, era uma coisa difícil. E tinha que ter uma revelação para crer em Jesus. Como nós cristãos, às vezes por nós conhecer a vida de cada um aqui, às vezes nós desconfiamos, nós não confiamos muito um no outro, né? A própria Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas eu não esqueço, o pastor Euclides já tem ensinado isso para nós, já tem mostrado essa diferença. Confiar é uma coisa, mas crer é outra. Porque Deus usa o homem para falar a palavra dele. Às vezes ele usa um homem errado, uma pessoa, uma criança, qualquer um, quem ele quiser usar. Então, você tiver o discernimento e a revelação, você vai crer naquela palavra. Então, você vai ter que crer naquele homem, de todas as formas, porque Deus está usando ele. Então, Jesus mostrava isso primeiro. Para crer em Deus, tinha que crer em Jesus, ele diz. Como tendes crido em Deus, creiam em mim, porque eu sou filho de Deus. Bem, e Deus, em outras palavras, eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Então Jesus forçava para eles ver isso, né? Para eles ver isso. E o que vocês veem, o que estou fazendo, não sou eu. Jesus diz, letra maiúscula, eu. É o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, diz o profeta. Agora, no 22... Isto foi fácil para aqueles judeus ali, os quais haviam sido ensinados através do longo tempo ali nas suas igrejas, suas sinagogas, né? Os 10 mandamentos ali, a lei de Moisés, do qual eles viviam dela, né? Da lei de Moisés. Foi fácil, porque eles foram ensinados através de gerações a crer que lá havia um grande sobrenatural. Foi fácil para eles. E eles se apegaram àquilo. E eles estavam com a profecia ali também, esperando o Messias. Mas pensar que aquele Deus que estava falando para eles, que eles tinham que crer nele, aquele Deus, e eles pensar que aquele Deus, os judeus, né, havia descido e estava manifestando a si mesmo através da pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, Deus habitando em um corpo de carne, aquilo foi um pouco forte para eles. Foi difícil eles crer naquilo, foi difícil eles aceitar, diz o profeta.
Foi difícil eles ver isso, mas nós vimos, né? Nós pudemos ver. Nós hoje não estávamos lá, como ele estava diante da palavra, né? Diante de Jesus Cristo em carne ali, em carne humana, como aquele mancebo de qualidade. Estava diante dele e ainda foi perguntar. Caiu na bobeira de perguntar: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando Jesus ensinou para ele, ele achou tão difícil. Mas graças a Deus, nós fomos predestinados para crer nesse Deus sem ter visto ele, né? Nós temos a revelação de ver o Pai no Filho. Nós só vemos o Pai por meio do Filho. Então, Jesus, o profeta diz que foi muito difícil para eles que crer num Deus habitando naquele corpo. Aquilo foi um pouco forte para eles, entenderem, aliás. Mas ele disse: agora, como tem crido em Deus, creiam também em mim. Jesus ainda dizendo: pois há muitas moradas na casa de meu Pai. E Jesus estava pregando aquilo, irmãos, não era só para os discípulos ali, não. Ele estava pregando para uma multidão. Os discípulos estavam juntos. Ele estava falando, o profeta disse que ele estava comentando aquilo ali, aquela palestra, instruindo, falando. Está entendendo? Falando a respeito daquilo. E ele falando que na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu lhes vou preparar lugar. E o profeta diz: a vida de Jesus ele estava se preparando para terminar aqui na terra. A vida dele estava sendo preparada para terminar aqui na terra. Ele havia mostrado às pessoas e lhes provado que ele era Jeová. Ele provou, manifestado em carne através dos grandes sinais e maravilhas. Ele fez, ele cumpriu o propósito dele. Embora eles não puderam crer, né? Muitos não puderam. Mas os que foram eleitos, os predestinados ali, puderam ver a samaritana, aquela mulher prostituta, Madalena, né? E quantos outros. E até mesmo pessoas, judeus lá, que não conseguiram se desprender da religião dele, mas eles puderam ver. Como temos muitas pessoas hoje que podem ver um profeta na Bíblia, eles podem ver que nós cremos numa mensagem correta, mas eles não conseguem alcançar, eles estão lá embaixo ainda. O profeta diz que eles estão num nível que eles não são capazes de se render a esse Deus que nós cremos. Então, foi algo muito tremendo. O profeta diz, Jesus dizendo ali: eu irei lhes preparar lugar. E a vida de Jesus estava se preparando para terminar. Ele havia mostrado às pessoas provado que ele era Jeová manifestado em carne, através de sinais, maravilhas e das referências da Bíblia, que ele havia referido a si mesmo, mostrando ali que aquilo estava cumprindo nele, como ele fez ali quando ele chegou, né, na sinagoga, tomou aquele rolo e ele leu ali a respeito do profeta Isaías, falando no capítulo 61, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então ele mostrando, hoje tem se cumprido essa escritura em vossos ouvidos, mostrando que ele estava ali, o Messias de pé diante deles, e eles não puderam ver. Então ele havia referido a si mesmo ali, provando até pelas escrituras, Deus manifestado. Agora ele disse, quando vocês virem a minha vida findando, ela está findando para um propósito, o profeta diz. E eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, portanto, está dizendo a seus discípulos e aos demais ali, que esta vida não termina com a morte. Nós sabemos disso. Agora, dizendo que isto foi um tema fúnebre, foi como um funeral, o profeta diz. Ele falando do final da vida dele, da morte dele. Era algo muito triste. Foi um tema fúnebre. O profeta diz, recordem, a morte está diante de nós. E não sabemos se pode haver alguém neste edifício nesta noite, diz o profeta,
que não sairá daqui vivo nesta vida física. E isso é muito inconstante. Daqui a 5 minutos pode ser que essas pessoas jovens, ele falando de jovens, né? Pessoas jovens, cheias de saúde, novas, que estão nesse edifício, virem um cadáver daqui a poucos minutos. Isso é verdade. E outra vez pode ser que daqui a 5 minutos estejamos na glória. O profeta diz, estejamos na glória. Graças a Deus, se isso for o caso, ele diz. Nós simplesmente não sabemos. Isto está nas mãos de Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus, meus irmãos. Mesmo nós sendo eleito, predestinado, nós não sabemos que maneira que nós vamos morrer. Por isso nós temos que estar preparados. Porque ele disse, vou preparar lugar. Já pensou, ele vai lá, prepara o lugar e você não vai para lá? Deve ser muito triste nós não ir para lá, né? Por quê? Por causa da nossa transgressão, da desobediência, por nós não se render, nós continuar no caminho, né? Entre 2 caminhos. Então Jesus disse que nem ele mesmo sabia quando seria a hora, mas que aquilo estava nas mãos do Pai, somente na mão deles. Ora, 24, ele estava lhes dizendo que após a morte há vida, dizendo para eles ali, como ele diz também para nós. Irmãos, isso aqui é para nós não esquecer, porque nós esquecemos que depois da morte há vida, e nós temos medo da morte. Nós temos medo, nós não queremos morrer, nós queremos sempre ir no médico, fazer cirurgia, sarar, nós queremos sempre que receber oração para Deus ser com nós lá na cirurgia. Está certo, é correto isso. Nós queremos viver um pouco mais, e ao mesmo tempo nós falando assim, eu quero ser transformado, eu quero passar para o outro lado, eu quero viver com Jesus eternamente. Mas para isso nós temos que morrer. Feliz se algum de nós alcançar o rapto sem morrer, né? De repente você está aqui e só ser transformado. Acho que não vai doer, né? Será que vai doer? Mas vai ser transformado, irmão Valtinho? Será que dói? Mudar o corpo? Acho que nós não vai nem perceber isso, né? Não vai ser como uma facada, não, né? Você vendo... porque você vai lá lá no cirurgião, lá plástico, creio que às vezes pode ser que alguém aqui quer ficar mais jovem, né? Vai lá, vai doer, porque ele vai mexer no seu nariz, vai fazer ele ficar um pouquinho mais afilado, mais pequeno, seu rosto, então vai doer, né, irmã? Vai doer. Então aí é diferente. Mas aquele corpo lá, eu acredito que nós vai tomar ele e nós não vai nem perceber. De repente nós estamos jovens, sem ter tocado uma navalha em nós, sem tocar uma faca em nós. Que coisa importante, interessante. Deus faz essa transformação sem pôr nós na mesa de cirurgia. Ele faz isso sem pôr nós na mesa de cirurgia. Isso que eu acho importante. Deus é Deus. A primeira cirurgia que ele fez foi com Adão, lá no princípio, sem cicatriz, né? Não deixou uma cicatriz. E eles regozijam, é lógico, a ciência, né? Por ter êxito, né? Graças a Deus. O profeta diz que é correto, eles estão fazendo o que é correto, o dom que Deus deu para cada um deles, para eles, né? Agora eu não quero me perder aqui. No 24, Ora, ele estava lhes dizendo que após a morte há vida, porque irei preparar lugar, isto é, para recebê-los, mostrar que lá, ele estava falando para eles ali, que lá havia uma vida depois que esta terminava. E que consolação deveria aquilo dar a todos nós, o profeta diz, ao sabermos que depois que esta vida terminar, a outra vida na qual entraremos. E quando você vai ficando mais velho, o profeta diz, isto vai se tornando mais realidade para nós. Irmãos, quando nós vamos ficando mais velho, o profeta diz que nós vamos preparando para a morte, o cristão. Eu não esqueço a irmã Lourdes, sempre ela fala isso. Ela sempre fala isso para mim. Então ele diz, nós vamos ficando mais velho
Então, isso vai se tornando mais realidade, nós vamos se aproximando mais daquele lugar. É isso que o irmão Brana quis dizer. Nós vamos começar a pensar já naquele lugar. Isso vai se tornando mais realidade para você, o profeta diz. Quando você começar a ver que os dias de sua vida estão contados, então você começa a se preparar, se aprontando para aquele grande evento, isto é, não é a continuação desta mesma vida em outro mundo, em outro lugar. Aí o profeta diz, eu talvez vou até pular, mas eu vou ler isso aqui. O seu nascimento, o profeta diz, foi planejado antecipadamente, o nascimento de cada um de nós. Eu penso que vocês creem desta maneira. Cada um de vocês sabe que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente. Você sabia que o nosso ser aqui nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um pensamento? Ele diz, tudo foi planejado antecipadamente por Deus, antes da fundação do mundo, que você vê, antes da fundação do mundo que você vê, o Deus infinito sabia, para ser infinito, ele tinha que conhecer cada mosca que haveria de existir na terra, Deus. E quantas vezes ela piscaria os seus olhos. Isto é ser infinito. Ser infinito é Deus saber o que está aqui, em cada coração, em cada mente, no mundo inteiro, debaixo da terra, no mar, em todos os lugares, nos céus, na terra. Isso é ser infinito. A mente nossa não é capaz de compreender Deus. O profeta diz, nossas pequenas mentes não podem compreender o que o infinito significa. O Deus infinito, ele sabia de todas as coisas, portanto não há nada fora do lugar, o profeta diz. Se conhecêssemos a palavra de Deus, como nós conhecemos, ele diz, nós der valor, nós saberíamos onde estamos vivendo. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo. Nós sabemos o que nos espera na frente. Nós temos coragem para enfrentar. Nós teremos coragem para enfrentar. Nós vemos o que temos passado. Nós só vemos o passado. Nós só vivemos de passado. E o livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo, diz o profeta. Suas promessas que estão por vir. Então todas suas promessas são verdadeiras. Deus não pode falar uma palavra a não ser que ela seja confirmada. Porque Ele é Deus. Toda palavra que Ele diz tem que vir acontecer. Porque Ele viu acontecendo e vai cumprir do jeito que Ele viu, o profeta diz. Antes da fundação do mundo. Algumas pessoas fazem confusão lá com Gênesis, quando eles dizem, Deus repete a si mesmo, ali falando, né? Não é simplesmente, o profeta diz, não, é simplesmente a sua falta de entendimento. Vem, Deus no princípio ele disse que haja luz. O mundo estava simplesmente escuro ali no princípio, e em caos. Mesmo quando ele disse haja luz, lá talvez... Pode que haja havido centenas de anos, o profeta diz, que a luz haja aparecido. Mas quando ele falou aquilo tinha que acontecer daquela forma. Isto deve ser desta maneira, vem. E ele falou a sua palavra ali, por meio de Jesus Cristo. Suas sementes estavam sob as águas. Quando ele secou a terra, então as sementes vieram. O que ele diz tem que acontecer. Cada palavra de Deus tem que trazer as coisas, a manifestação. E ele disse tudo isso. Mas observe agora. Agora neste mundo que há de vir, diz o profeta, há um mundo que virá. Exatamente como o seu nascimento aqui. Eu disse, você estava preparado. Deus sabia que você, eu, cada um de nós, estaria aqui hoje. Ele diz, Deus sabia. E agora vocês sabem. Mesmo coisas que os seus pais fizeram. Agora, as pessoas pensam que não são punidas de geração em geração, mas são. Então nós pensamos que Deus sabe
tudo a respeito de nós aqui, coisas que aconteceu com nossos pais, o antepassado, Deus não leva em conta, Deus não vai punir. Deus vai punir, mesmo em cada tempo Deus tem uma punição para cada um, Ele tem a maneira de punir as pessoas, mesmo que eles não conheceram esta palavra, eles não conheceram, não tiveram o privilégio que nós tivemos hoje. Então eu vou pular um pouquinho. Aqui ele diz a respeito de Abraão, isso aqui é muito importante, falar um pouquinho sobre isso. Toca num assunto que às vezes muitas pessoas não gostam. Aqui no livro de Hebreus, eu creio que está falando no capítulo 7. Paulo lá, o escritor, como eu creio que ele era, estava falando em um grande evento que aconteceu com Abraão, que ele pagou o dízimo a Melquisedeque, quando ele estava regressando da matança dos reis, ali daquela guerra, né? E agora ele disse que Levi, Abraão era o tataravô de Levi, né? Levi estava nos lombos de Abraão quando ele encontrou com Melquisedeque. Vocês sabem da história, Melquisedeque veio ali, ele fez um corpo ali, jogou um pó, soprou e fez uma teofania e falou com Abraão ali. Então, vindo da matança dos reis, então disse que Levi também pagou dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão, o seu tataravô, vê? O seu tataravô. Então o irmão Brana querendo dizer que Deus não perde a geração passada, e nem a futura. Ele conhece e sabe tudo, ele punirá cada um. Ele diz, cada um segundo seus atos. Então ele diz, e ele visita os pecados das pessoas, sobre seus filhos, de geração em geração, que não quiseram, ou que não guardaram a sua palavra em seu tempo. Vê? Cada tempo tem uma maneira de Deus punir, cada um. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. 32, 33 agora. Você, eu, cada um de nós aqui, nós podemos dizer que nós possuímos a vida eterna. Então, isso sempre foi vida eterna. E vida eterna é nós estar em Deus, nós estar em Cristo, o profeta diz. E antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. Deus sabia que nós estaríamos aqui. E quando a palavra ou a água, a lavagem da água da palavra caiu sobre você, sobre mim, cada um de nós aqui, você foi expressado através de um ser, esse ser físico, o qual nós estamos hoje. Agora nós temos companheirismo, você tem companheirismo um com o outro aqui, porque Deus fez isso acontecer. Deus fez isso. No princípio era o verbo, filho, né? O verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. E o verbo se fez carne, e ele veio e habitou aqui entre nós. A palavra foi feita carne, portanto, você, eu, o profeta diz, nós andamos com ele. Você andou com ele. Quando você estava nele, quando ele estava aqui na terra, Jesus, né, falando de Jesus, você sofreu com ele. Agora parece que nós não estamos sofrendo, né? Nós não estamos sofrendo com ele, né? A vida está tão boa, né, irmão? Parece que nós não estamos sentindo o sofrimento que Jesus sofreu. Mas eu acredito que vai chegar uma hora que nós vamos sentir a dor que Jesus sentiu. Nós vamos sentir, e isso vai ter que ter um aperto, né? Porque agora nós estamos acomodados, está tudo bom, né? Recursos humanos, todas as coisas a nosso favor. Eu estou lembrando o pastor Joaquim falando, vocês irmãos que assistem constantemente, ele dizendo a respeito dos direitos, privilégios que nós temos aí na lei, né? Que a lei abona, até nós estamos ainda livres, nós estamos simplesmente sofrendo uma pressão espiritual. Satanás, ele está pressionando nós do lado espiritual, por causa dessa fé que nós cremos. Mas no sentido natural, a coisa está bom. Nós estamos numa era rica, Laodiceia rica, né? Laodiceia rica. Então, o profeta diz que nós, quando Jesus estava ali passando por todos aqueles tormentos,
nós estávamos passando com Ele, quando Ele estava aqui na terra, nós estávamos sofrendo com Ele, e nós morremos com Ele. Você foi sepultado com Ele. Nós fomos sepultados com Ele, Ele diz. E agora você está aqui de pé com Ele. E é a manifestação, cada um de nós somos a manifestação dos atributos de Deus, assentado em lugares celestiais aqui nesta noite, ouvindo a sua palavra. Nós estamos em lugares celestiais, já ressuscitado, porque a mensagem, irmãos, depois que ela caiu na nossa alma, eu creio que muitos de nós já fomos arrebatados. A maneira que nós cremos, que nós procedemos, observando, obedecendo esta palavra, já houve uma ressurreição para nós. O pastor Joaquim sempre prega isso. Tem um povo, uma classe de gente dentro de nós, que já foi ressuscitado. Agora há muitos que estão dormindo, né? Ainda estão dormindo. Então Paulo diz, por isso que há muitos fracos e doentes, né? Muitos ainda estão dormindo em nosso meio. Então houve uma ressurreição. Quando Cristo foi ressuscitado, então nós tivemos uma nova vida. E agora estamos aqui sentados em lugares celestiais em Cristo. Oh, isso significa tanto em nossos dias, diz o profeta. Igreja, aquilo significa muitas coisas a nós. Ver a nós mesmos colocado em Jesus Cristo. Agora, se somos aqueles atributos de Deus, não podemos viver através de credos, através das coisas do mundo. Não podemos viver através de denominacionalismo, essa palavra é difícil falar, né, direto. Devemos viver através da palavra de Deus, porque a noiva, nós somos uma parte do noivo. E eu acho que nós ainda estamos fracos para crer nisso, né? Nós somos uma parte do noivo. Isso é um grande privilégio, diz o profeta. Como qualquer esposa é uma parte de seu marido. Portanto, nós devemos ser aquela palavra noiva. Amém? E o que é aquela palavra noiva, diz o profeta? A manifestação desta hora agora. A manifestação dos filhos de Deus nesta hora. A noiva, não um credo ou denominação, mas um oráculo vivo. Veja, um oráculo vivo de Deus, um atributo vivo de Deus, mostrando ao mundo os atributos de Deus na formação dessa noiva, na formação da noiva, aonde nós estamos, aonde nós andamos. Nós somos a igreja. Nós não somos a igreja somente aqui, nós somos aonde nós estivermos. Então, nós expressamos, o profeta diz, a noiva, ela tem que ser expressada nesta hora em que estamos vivendo agora. E nós teremos que ser expressados no meio deste mundo tenebroso. Portanto, a noiva aparecerá no rapto. Eu estou terminando. E tudo está planejado, diz o profeta, por Deus, tudo preparado desde o princípio. Ele conhecia cada um de nós, diz o profeta, cada lugar, quem se firmaria e quem não se firmaria, quem permaneceria aqui e quem não permaneceria. Ele viu tudo isso, a respeito disso ele viu, está tudo pré-planejado. Deus sabia que isso estaria aqui, e quando ele fez isso daquela maneira, para que então, quando chegássemos lá do outro lado, Ele iria primeiro preparar um lugar para nós. E quando chegássemos lá, tudo isso estaria preparadinho para nós. Exatamente como esta noite está preparada aqui para nós. Se aqui é um pedacinho bom, ouvindo, veja, eu vou ler para vocês, irmãos. Como esta hora está preparada. Sua grande presciência lhe diz todas essas coisas, através de previsão. Ele é onipresente, porque ele é onisciente. Onisciente, porque ele é onipresente. Portanto, através de sua presciência, agora, ele não pode ser exatamente como o vento sobre a terra, porque ele é um ser. Ele não é simplesmente um mito.
Ele é um ser. Ele habita e habita em nós. Ele mesmo habita em sua casa. E uma casa que dá lugar para Ele. Se nós damos lugar para Ele nesta noite, Ele habita aqui em nós. Ele habita em um lugar também chamado céus. E nós somos os céus de Deus. Nós aqui somos os céus de Deus. Ele pode vir aqui. É o único povo que Deus pisa na terra aqui através da noiva dele. É através dos seus filhos. Ele não pisa aí neste mundo manchado de pecado. E outra coisa, ele não habita em templo sujo, né? Em templo sujo. Tem que estar limpo para ele habitar. Isto é uma grande verdade. Por isso ele é onipresente. Sendo onisciente, sabendo todas as coisas, então ele é onipresente, porque ele conhece tudo. Então, irmãos, não tem como nós fugir de Deus. Não tem como nós fugir de Deus. Veja, esse é Deus, o tempo todo. Deus se manifestando, atuando. Ele mesmo no decorrer de várias as eras, de todas as eras desde o princípio. Por isso esses três, de Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus, atuando em três atributos, vê? E hoje somos um, nós somos um com Deus. A própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo, de ter uma igreja. Por isso aqueles que estão em Cristo, se você está em Cristo, no princípio, você está aqui agora também em Cristo, que nós somos seus pensamentos, o que ele pensou lá atrás, nós somos seus atributos expressados nesta carne, amém? Que Deus abençoe a igreja, esta palavra que eu queria trazer para a igreja, amém? Então nós vamos ter a ceia.